Temas como a loucura sempre foram assim um prato cheio para histórias de horror, né? Seja num filme, num livro ou numa mesa de RPG. Essa ideia de uma mente que funciona com regras próprias é algo que fascina e aterroriza. Só que o problema é que é muito fácil escorregar para caricatura, sabe? Para algo que é só ofensivo ou até bobo. Exato. E é uma linha bem tênue. E foi pensando nisso que a gente resolveu mergulhar no material de hoje. É a transcrição de um vídeo do canal Narrador de RPG, que na prática é um guia, um passo a passo mesmo. Para quem quer usar a insanidade como uma ferramenta narrativa poderosa nos jogos, sem cair nessas armadilhas. Uhum. Então nossa missão aqui é desconstruir esse método. Vamos entender como a fonte propõe que a gente construa esses personagens com perturbações de um jeito estruturado. Um jeito que os torne não só memoráveis, mas principalmente interessantes para a história. E a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, e o próprio vídeo faz questão de frisar isso logo de cara, é que isso aqui não é um manual de psicologia. Não estamos falando de diagnósticos do DSM-5. O foco é, assim, 100% narrativo. A pergunta não é como a depressão funciona na vida real, mas sim como eu crio um personagem cuja melancolia profunda move a história para frente. É uma caixa de ferramentas para contar histórias. E só. Perfeito. Ok, vamos analisar isso. O ponto de partida do guia é bem elegante na sua simplicidade. Ele diz que, para construir a loucura de forma coesa, a gente precisa de dois pilares fundamentais: a origem e a expressão. Causa e consequência. Exatamente. Uma é a causa, a outra é a consequência visível. A origem é o porquê da coisa toda, é o gatilho, o evento traumático, ou às vezes uma série de pequenos eventos que quebrou alguma coisa dentro do personagem. Uhum. O guia usa um exemplo clássico e muito eficaz. Um veterano de guerra que viveu o inferno no campo de batalha. Depois de uma experiência de quase morte, qualquer situação de estresse mínimo, sei lá, um pneu estourando na rua. Uma discussão mais acalorada? Isso. Joga ele de volta para aquele momento. A guerra para ele nunca acabou. Esse trauma é a origem. E o interessante da origem, como o material coloca, é que ela não precisa ser um evento único e bombástico. Às vezes é um processo lento, sabe, corrosivo. Pensa em alguém que foi constantemente invalidado pela família durante a infância. Não houve um grande trauma, mas uma sucessão de pequenas feridas que juntas criaram uma necessidade desesperada por aprovação. Essa necessidade é a origem. Isso me faz pensar. Essa origem, ela precisa ser um fato concreto, algo que realmente aconteceu? Ou a percepção distorcida do personagem sobre um evento já basta? Ótima pergunta. Por exemplo, alguém que sofre uma traição. A fonte usa esse exemplo. Uma pessoa confiava cegamente em outra e foi apunhalada pelas costas. A partir dali, ela se torna paranoica. Mas e se a traição não foi tão grave assim, mas na cabeça do personagem foi o fim do mundo? Do ponto de vista narrativo, a percepção é a realidade do personagem. O que importa não é o fato objetivo, mas como aquele fato foi processado pela mente dele. E o que eu acho mais fascinante na abordagem da fonte sobre a origem é o potencial dela como mistério. Ela não é para ser uma nota de rodapé na ficha do personagem que todo mundo conhece e sabe. É o segredo sombrio. Exato. É o segredo. Os outros jogadores veem o comportamento bizarro, mas não entendem o porquê. Descobrir a origem vira um arco de história, uma jornada. É um motor oculto. E isso nos leva direto para o segundo pilar, que é a parte visível do iceberg, a expressão. Se a origem é o porquê, a expressão é o quê? O que a gente vê Isso. é a loucura em ação, o comportamento estranho, perturbador, que todo mundo na mesa de jogo vê e com o qual precisa interagir. E aqui os exemplos são bem viscerais. É o caníbal, que não consegue resistir e devora uma vítima. É o viciado em busca da próxima dose. Disposto a tudo. A pessoa ruída pela culpa, que lava as mãos compulsivamente, tentando limpar uma mancha que só existe na mente dela. Ou a mudança súbita para uma personalidade completamente diferente. A expressão é o espetáculo. Só que existe um risco aí, e o guia aponta isso de forma sutil. O risco é a expressão virar só uma Kirk,
uma mania excêntrica que o jogador usa quando é conveniente. Ah, sim. Ah, meu personagem é maluco, então ele vai fazer uma coisa aleatória aqui. Exatamente. Para evitar isso, a fonte sugere que a expressão precisa ser duas coisas: intrigante e, de certa forma, um problema. Ela precisa despertar a curiosidade dos outros por que ele faz isso e gerar consequências reais na história. Se a loucura de um personagem não atrapalha em nada, ela não é uma perturbação. É só um detalhe cosmético. A expressão tem que ter peso. E aqui é onde fica realmente interessante. Para garantir que essa expressão tenha peso e seja memorável, o vídeo oferece uma ferramenta criativa muito prática. Ele chama de técnica do exagero. A ideia é simples e genial. Você pega um comportamento humano comum, algo que todos nós reconhecemos no dia a dia, e amplifica em 1000%. Leva ao extremo. Ao extremo, até que ele se torne um delírio, uma obsessão perigosa. O primeiro exemplo que ele dá é fantástico. Pensa naquela pessoa que adora um debate político acalorado. Conhecemos várias. Que trata qualquer opinião contrária com um ataque pessoal e já sai rotulando todo mundo. Agora, vamos exagerar. Na versão delirante, essa pessoa não está mais só debatendo. Ela acredita piamente que recebe mensagens codificadas do presidente através dos comerciais de TV. Nossa. Ela se vê como a última defensora do mundo livre, cercada por agentes inimigos. Até entre os amigos. De repente, você não tem mais um debatedor chato. Você tem um personagem paranoico complexo. Essa do debatedor é perfeita, porque a gente vê a semente daquele comportamento no mundo real. E essa é a força da técnica. Ela âncora o bizarro no familiar. O delírio não surge do nada. Totalmente. E tem outros exemplos ótimos. Pega o paquerador casual, que gosta da conquista. Exagerado, ele vira um sedutor compulsivo, um Dom Juan patológico. O prazer não está no romance. Não. Está em colecionar contatos e manter dezenas de relacionamentos em segredo. Viciado na adrenalina de quase ser descoberto. E transforma um traço que poderia ser visto como charmoso em algo autodestrutivo. É a transformação de um hábito em uma compulsão. Exatamente. Ou o amigo pão duro. Na versão extrema do guia, o pão duro é alguém tão avarento que no meio de um tiroteio ele hesita em atirar para não gastar munição. Não acredito. Ou ele se arrisca a morrer para não estragar uma armadura cara. A economia dele virou uma sentença de morte. É a lógica levada ao extremo do absurdo. E o que essa técnica faz, no fundo, é criar um conflito interno poderoso. O personagem do pão duro quer sobreviver, mas a compulsão dele o impede de fazer o necessário para isso. Sim. Esse conflito é ouro para a dramaturgia. O guia mostra que, a partir de uma ideia simples como gula, você pode criar um vampiro que não mata por fome, mas por um desejo incontrolável de desperdiçar sangue. Mas, como você mesma mencionou, num jogo, só a interpretação e a história não são tudo. Se a loucura não tiver um efeito prático, ela pode ser esquecida. E isso nos leva ao terceiro e último elemento do método, a mecânica. Exato. A mecânica é o que ancora a loucura nas regras do jogo. Sem ela, a perturbação vira um interruptor. O jogador liga a loucura quando é interessante e a desliga quando atrapalha. Convenientemente. A mecânica força todo mundo a lidar com as consequências o tempo todo. Ela torna a loucura uma parte inevitável do desafio. E o guia sugere abordagens bem diretas para isso. A mais simples é usar penalidades. O personagem está sofrendo com sua perturbação, então ele tem sua capacidade de ação reduzida. O exemplo é um viciado em abstinência. A fissura é tão grande que ele não consegue se concentrar. Na prática, isso significa que ele rola menos dados ou tem um redutor nos testes até conseguir sua dose. O que já cria uma motivação fortíssima para o personagem. Ele precisa resolver aquilo não por interpretação, mas porque ele está objetivamente mais fraco. Exato. Outra abordagem é o teste para agir. O personagem está tão imerso na sua obsessão que, para conseguir prestar atenção em qualquer outra coisa, ele precisa primeiro passar num teste de força de vontade. E se falhar, ele fica preso naquilo. Simplesmente não consegue desviar o foco. E o inverso também é muito poderoso. O teste para não agir. Isso é perfeito para personagens com impulsos monstruosos, violentos. O canibal que vê uma vítima inconsciente e vulnerável.
Ele não quer atacar, ele sabe que é errado, mas o impulso tá ali. Ele precisa rolar os dados para resistir. A tensão de uma rolagem dessas na mesa deve ser fantástica. E o guia ainda adiciona uma camada de sofisticação que eu achei muito elegante. Ele sugere que a mecânica fica melhor ainda quando ela está integrada à cosmologia do jogo. Ah, sim. Por exemplo, num jogo de vampiros, a loucura pode se intensificar quando os pontos de sangue estão baixos. Ligando a sanidade diretamente à fome. Isso. Em um de lobisomens, um ataque de fúria pode ser disparado mecanicamente por seus pontos de fúria. Totalmente. Torna a experiência mais imersiva. A loucura não é um defeito genérico, é a loucura de um vampiro. E depois de apresentar esses 3 blocos, origem, expressão e mecânica, o vídeo dá a sua dica mais importante, que é sobre a ordem de criação. E é um pouco contraintuitivo. Ele diz, não comece pela origem. É verdade. A ordem ideal, segundo a fonte, é começar pela expressão. Pense primeiro num comportamento bizarro, interessante, algo que vai ser divertido de interpretar e que vai intrigar os outros jogadores. O gancho visual. O gancho primeiro. Depois que você tiver essa ideia legal, aí sim você constrói a origem que a justifique. E por último, você define a mecânica que vai traduzir isso tudo para as regras. E faz todo sentido se a gente pensar do ponto de vista do engajamento. Você começa com o que é mais impactante para o público, que no caso são os outros jogadores. É como um diretor de cinema que filma a cena de ação primeiro para garantir o clímax. Sólido e depois cria estrutura de suporte ao redor dele. Sabe, quando a gente para pensar nessa estrutura toda, origem, expressão, mecânica, a técnica do exagero exige um tipo de cérebro bem específico, né? Você está gerenciando narrativa, psicologia, regras, estatísticas, tudo ao mesmo tempo. Totalmente. É um malabarismo mental. Exige pensamento sistêmico, criatividade para resolver problemas de formas inesperadas e uma capacidade de absorver e organizar um monte de informações que, à primeira vista, não parecem conectadas. É engraçado porque esse conjunto de habilidades eu vejo muito em quem joga RPG. Geralmente é uma galera mais criativa, que lê bastante, que tem uma facilidade para entender sistemas complexos. É uma observação justa. E não é um salto tão grande para outras áreas que exigem essa mesma disciplina mental, essa capacidade de manter o foco por longos períodos, de absorver um volume gigante de informação e organizar isso. Exato. Me lembra muito a galera que se prepara para provas e concursos de alto nível, sabe? Vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. É o mesmo tipo de dedicação, a mesma necessidade de organizar conhecimento e aplicá-lo sob pressão. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, a análise desse material nos deu um framework, uma receita muito clara. Origem, expressão e mecânica. É um método para transformar uma ideia abstrata e complexa como a loucura em algo concreto, jogável e, acima de tudo, impactante. E vale pontuar que o próprio vídeo se apresenta como a parte 1 de um guia maior. O autor menciona que pretende, no futuro, aprofundar em temas específicos como múltiplas personalidades, fobias. O clã malcaviano. Até o infame clã malcaviano, de Vampiro à Máscara, que é praticamente um estudo de caso sobre o tema. Isso mostra que essa estrutura é só a fundação. Há muito mais a ser construído em cima dela. Fico pensando aqui, a gente usou essa ferramenta do exagero o tempo todo para criar o trágico ou o perigoso. Mas e se a gente invertesse o uso dela? E se usássemos para explorar o heróico? O que acontece quando você pega a lealdade e a exagera 1000 vezes? Ela vira devoção cega e perigosa? Ou um tipo de heroísmo que transcende a lógica humana? A mesma ferramenta que constrói um monstro talvez possa construir um santo. E o que separa um